Pessoal, estamos de volta, mais um vídeo falando agora das propriedades dos radicais, mais especificamente falando da raiz quadrada, tá bom? Essas propriedades a gente vai ver também com os radicais de outros índices, mas como a gente está estudando agora a raiz quadrada, a gente vai aplicar essas propriedades para a raiz quadrada. Quais são essas propriedades? A gente pode ter operações entre raízes, a gente pode multiplicar raízes, a gente pode dividir raízes, a gente pode somar raízes, a gente pode levar a raiz a um expoente, pode fazer o que quiser. Bom, em algumas situações a gente tem algumas propriedades para facilitar a nossa vida. Então, para o produto de raízes que tenha o mesmo índice, isso é importantíssimo. Isso só vai valer quando for o mesmo índice. Professor, se não for o mesmo índice, não vale o que eu estou falando aqui. Bom, quando você tem raízes do mesmo índice, o produto entre elas, ou seja, a multiplicação, você vai aplicar a seguinte propriedade. Você mantém o radical e multiplica quem está lá dentro. Então, ó, raiz de 2 vezes raiz de 8, eu vou manter o meu radical. Radical, lembrando, é esse símbolo aqui, ó, esse símbolo bonitão. E eu multiplico 2 vezes 8, 16, tá bom? E aí a gente consegue encontrar a raiz de 16. Qual a raiz de 16? É 4. Por que a raiz de 16 é 4? Porque eu quero o número que ele vezes ele dá 4, dá 16. E o número que ele vezes ele dá 16 é o número 4. Bom, aqui eu tenho raiz de 5 vezes raiz de 20. O que eu faço? Mantenho o meu radical, que é esse símbolo. Aí eu faço 5 vezes 20. 5 vezes 20 dá 100, tudo bem? E eu sei que a raiz de 100 vale quanto? Que número ele vezes ele mesmo dá 100? Vai ser o 10. Porque 10 vezes 10 dá 100. Bom, propriedade para divisão de raízes. De novo, aqui a gente tem o mesmo índice. Quer dizer, só vale para o mesmo índice. Se for índice diferente, a gente não pode fazer nada. O que eu vou fazer? Vou manter o radical e dividir os radicandos. O que é isso? Mantenho o radical, lembrando que o radical é esse símbolo aqui bonitão. Aí eu faço 50 dividido por 2. 50 dividido por 2 dá 25. Tá bom? E aí? 25 tem raiz quadrada? Tem. Que número ele vezes ele mesmo dá 25? Seria o 5. Seria não, é o 5. Aqui, raiz quadrada de 45 dividido pela raiz de 5. Bom, o que eu vou fazer? Mantém aqui o bonitão do nosso radicando. 45 dividido por 5 é 9. Bom, e qual é a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9 é 3. Ou seja, nós temos aqui a aplicação da propriedade da raiz usando a raiz quadrada. Só posso fazer isso se for o mesmo índice. Se não tiver o mesmo índice, eu não posso fazer nada. Bom, lembrando que quando você olha o radical e ele não tem o índice, significa que esse índice vale 2. Qualquer outro índice maior do que 2, 3, 4, 5, 6, a gente tem que colocar. Como a gente está trabalhando com a raiz quadrada, então nós não vamos colocar esse índice, ok? Então, essa é a propriedade para o produto e a propriedade para a divisão. Bom, temos uma outra propriedade que chama a propriedade do cancelamento. Como funciona essa propriedade do cancelamento? Acontece o seguinte, você pode ter sua raiz elevada a um expoente. Bom, vou focar aqui para ficar melhor. Você pode ter sua raiz elevada a um expoente. Bom, quando o índice e o expoente for igual, a gente pode cortar os dois. Bom, aqui eu tenho a raiz quadrada de 5 elevado a 2. Bom, quando eu não tenho índice, esse índice vale 2. A partir do momento que o meu índice é igual ao meu expoente, olha o que eu posso fazer, ó. Eu posso eliminar os dois. E isso fica 5. Bom, a mesma coisa acontece aqui para o de baixo. Meu índice vale 2.
e o meu expoente vale 2. O que eu posso fazer então? Eu posso simplesmente eliminar os dois e isso dá 70. E isso vai acontecer com a raiz de qualquer índice. A gente não viu ainda, mas só para a gente dar uma adiantada no que vai aparecer, se eu tiver uma raiz terceira de 10 e elevar isso a 3, o que acontece aqui? Eu tenho meu índice valendo 3, meu expoente valendo 3, e o que eu posso fazer? Eliminar os dois e o resultado disso dá 10. Bom, então, uma vez que você tem expoente e índice iguais, você pode simplesmente eliminar eles, mas desde que sejam iguais, tá bom? Essas propriedades existem para multiplicação, para divisão e para potência. Não existe propriedade para soma e para subtração. A gente vê a galera fazer muito disso aqui e está errado. Por exemplo, raiz de 5 mais a raiz de 7. Aí o cidadão vai lá e fala assim, professor, 5 mais 7 dá 12. Né? Então dá raiz de 12. Isso aqui, meu amigo, tá errado. Não pode. Bom? Aqui, raiz de 2 mais raiz de 2 dando raiz quadrada de 4. Também não pode, tá errado. Tá? Do mesmo jeito aqui, ó, raiz de 5 menos raiz de 3. Professor, 5 menos 3 dá 2. Não, nesse caso não pode. Está errado. Da mesma maneira que aqui, ó, raiz de 15 menos raiz de 5 dá 10. Não, não dá. Isso aqui também está errado. Nós não temos nenhuma propriedade para essas duas operações. E o que a gente faz? Nesse caso, a gente deveria saber o valor da raiz de 5, calcular o valor da raiz de 7 e somar os dois e ver quanto dá. Ok? Então, não vale nenhuma propriedade. Quer dizer que aqui a gente tem que falar que é diferente, certo? Não vai ser igual. A gente não pode dizer que é a mesma coisa. Tudo bem? Então, são essas as propriedades dos radicais. Para multiplicação, para divisão e para potência. Tá bom? Lembrando que a gente está trabalhando só com raiz quadrada. Daqui a pouco a gente aumenta isso daí para raiz com índice maior que 2. Beleza? Pessoal, a gente fica por aqui. Voltamos na próxima aula com outro tema aí para vocês. Um abraço e até mais!